Hoje a gente vai conversar sobre edema. Existem 4 mecanismos através dos quais o edema pode se formar. Alterações na pressão hidrostática, alterações na pressão oncótica, alterações de fluxo linfático, ou seja, obstrução de fluxo linfático, e um quarto mecanismo é a alteração de permeabilidade capilar. Mas ok, vamos voltar um pouquinho na base para entender o edema como um todo. Como é que se forma? Relembrando, onde é que fica o líquido do corpo da gente? Eu vou fazer uma analogia como se eu tivesse 60 quilos. Não é bem isso, mas 60 quilos. Dos meus 60 quilos, 60% é água. Acho que muita gente já sabe dessa informação. Se 60% é de água, dos meus 60 quilos eu teria 36 litros de água. Desses 36 litros de água, eles se distribuem dentro das células e fora das células. Só tem essas duas opções, eles estão dentro ou eles estão fora. O líquido que está dentro das células a gente chama de líquido intracelular. E esse é a maioria. 70% desse meu volume de líquido corporal está dentro das minhas células. 70%. Os outros 30% eles vão ficar fora das células. E é o líquido extracelular. Quando a gente está conversando sobre edema, a gente está falando sobre esse líquido, o líquido extracelular, fora das células, não é o líquido de dentro das células que vai dar pra gente a formação do edema. Então vamos voltando pro meu exemplo. Se eu disse que eu tinha 60 quilos, eu disse pra vocês que 60% desses meus 60 quilos eram de água, ou seja, já dão 36 litros de água no meu corpo, né? Desses 36 litros, eu disse ainda que 30% estava fora das células, de líquido extracelular, ou seja, vai dar 12 litros de líquido extracelular. Desses 12 litros que eu tenho fora das células, a maioria está no interstício. Líquido intersticial vai ser 3/4 desses meus 12 litros. 1/4 vai estar no plasma, vai dar o que? Uns 3 litros. Quando juntar com as células sanguíneas, vai dar lá os 4 litros de sangue que eu devo ter no meu corpo. E o restante está no espaço transcelular. Para a gente não se perder, vamos para o resumo. Eu tenho o volume de líquido do corpo inteiro, que vai se dividir entre o líquido dentro da célula, intracelular, 70% desse volume, e o líquido extracelular. Quando a gente fala de edema, a gente está falando para cá do líquido extracelular. Onde é que se situa o líquido extracelular? No interstício, a maioria está aqui no interstício, nos tecidos, né? No plasma, com 1/4. E o terceiro aqui, que é o transcelular. Então veja aqui, do líquido extracelular eu tenho 3 espaços onde esse líquido extracelular pode ocupar. Quando a gente fala em edema, a gente vai estar olhando principalmente para isso aqui, acúmulo de líquido em interstício. Mas uma coisa interessante que eu queria falar para vocês sobre o líquido transcelular é que o seguinte, veja que aqui eu coloquei 1/4 e 3/4, não deixei quase nada para o transcelular. Porque é só 1% do nosso líquido total que fica no espaço transcelular. Que espaço é esse? As articulações, o líquido pleural, o líquido pericárdico, o líquido cefalorraquidiano. É muito pouco. Então, quando a gente fala em migração de líquido para o terceiro espaço, quando vocês ouvirem isso na clínica, é aquele líquido que não era para estar ali. E aí foi patologicamente colocado por algum trauma, por alguma injúria, patologicamente ele ficou ali preso naquele terceiro espaço. Ele fica preso ali, ele não consegue trocar mais com os outros espaços do líquido extracelular. Já era para ele, o líquido vai ficar preso ali e só vai poder ser removido por uma intervenção médica. Por exemplo, na ascite, vai ter que aliviar aquela pressão, né? Vai ter que fazer uma paracentese. Por exemplo, se for o líquido cefalorraquidiano, se acumular, o neuro vai ter que fazer uma derivação ventricular para retirar aquele excesso de líquido. Enfim, o que eu tô querendo chamar a atenção de vocês é que quando a gente falar de migração de líquido para o terceiro espaço, a gente também tá falando uma forma de edema, mas nesse espaço transcelular, que a quantidade de líquido é muito pequena e não pode acumular. Sempre que acumular líquido aqui, não vai ter mais jeito, não vai ter mais como trocar com os outros espaços. Então, intervenção médica. Outra coisa que eu queria chamar a atenção.
O sangue vai vir lá dos ventrículos, vai passar para as artérias, das artérias para as arteríolas, das arteríolas para os capilares. Nos capilares, a gente vai ter que lembrar que é aí que vai acontecer as trocas com os tecidos. A parede dos capilares é muito fina, muito delgada, justamente para permitir essas trocas. E aí, uma vez que haja as trocas, vai ter mudanças de pressão ali, né? E aí o líquido ele vai sair e vai entrar de volta para os vasos, a partir agora das vênulas, que vão para as veias, que voltam para os átrios, que vai para o ventrículo, e a brincadeira começa toda outra vez. Vamos para os mecanismos que podem formar o edema. O primeiro deles é o aumento da pressão hidrostática. O que é pressão hidrostática? Hidro de água é a pressão mecânica que é exercida pelo fluido. O fluido, o líquido, o plasma, o sangue vai exercer uma pressão dentro daqueles capilares. Essa pressão a gente chama de pressão hidrostática. Sempre que essa pressão hidrostática está muito alta, extravasamento de líquido, de plasma, edema. Diminuição da pressão osmótica, segundo mecanismo de formação de edema, diminuição da pressão osmótica. Terceiro mecanismo de formação de edema, aumento da permeabilidade dos capilares. O espaço que existe entre uma célula e outra do endotélio do vaso capilar vai aumentar. Aumentando essas brechas, aumentando esses portões, eu vou aumentar a saída de plasma, eu vou acumular mais líquido no interstício. E outro mecanismo de formação de edema é a obstrução linfática, seja essa obstrução externa mecânica por tumores. Aqui eu queria falar com vocês só um pouquinho mais especificamente sobre aquelas forças que a gente vinha falando de trocas, né? Como é que o líquido ele vai trocar. Isso aqui, vamos imaginar que é um capilar, essa parte é a parte arterial, né? Do capilar, e essa parte é a parte venosa, depois das trocas. Aqui na parte arterial vindo para a parte venosa, o que é que vai ter como resultado? A gente vai ter saída de líquido normal, natural. Isso não é patológico, isso é fisiológico. O líquido, o plasma que vai ser rico aqui, ele vem rico e sob pressão. Esse plasma rico em oxigênio, rico em aminoácidos, rico em glicose, esses componentes também, eles vão sair de dentro do capilar para dentro dos tecidos. Por que eles saem? Primariamente porque a pressão hidrostática aqui vai ser superior à pressão hidrostática de fora. Esse é o principal motivo pelo qual o líquido sai. Então, aqui um movimento de saída de líquido, de plasma. A gente chama de quê? De filtração. O retorno, desses 10 ml, por exemplo, de plasma que saem de dentro do capilar para os tecidos, 9 vão voltar. Como é que eles voltam? Eles voltam por quê? Porque esse sangue que vinha correndo aqui, agora que perdeu o líquido, o que foi que ele ficou? Ele ficou concentrado. E quem faz essa concentração principalmente é a albumina. Vai ficar muita albumininha junta aqui e esse sangue vai ficar concentrado. E o que vai determinar o retorno desse líquido agora dos tecidos para dentro dos capilares vai ser a pressão osmótica. A pressão osmótica aqui agora vai ser maior do que aqui e esse líquido vai ser puxado de volta para dentro dos capilares. E assim eu tenho uma troca de fluidos e de outros componentes entre o sangue e os tecidos. Só para relembrar, o líquido ele sempre sai, ele vai tentar balizar, ele vai tentar compensar e equilibrar um meio que tem mais soluto com o meio que tem menos soluto. Como é que ele vai fazer isso? Essa justiça, né, de equilibrar. Se o líquido sair aqui do meio hipotônico para o meio hipertônico, ele vai fazer essas soluções mais equilibradas. Então, aqui eu vou ter um meio hipotônico, aqui um hipertônico e o líquido vem de volta. Agora vocês perceberam que ficou 1 ml restando aí, né? E o que é que aconteceria se esse ml sempre ficasse restando? A gente ia ter edema. Para que isso não aconteça, a gente tem os vasos linfáticos que vão sair retirando esse excedente de líquido para voltar lá para a veia cava e o sangue circular. Então, gente, eu dei para vocês os 4 mecanismos.
Quando eu falar de pressão hidrostática, agora vocês já entenderam por que pressão osmótica também, permeabilidade capilar, onde é que acontece cada uma delas. Vamos a alguns exemplos. Se eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, eu tenho aumento do volume de líquidos circulante. Aumento do volume de líquidos, aumento da pressão hidrostática. Aumento da pressão hidrostática, saída de mais líquido, acúmulo nos tecidos. Se eu tenho uma insuficiência renal, eu tenho menos líquido sendo colocado para fora, mais líquido sendo retido no organismo, aumento da pressão hidrostática. Se aumenta a pressão hidrostática, aumenta a filtração de líquido dos capilares para os tecidos. De novo, edema. No caso da anasarca, que é um edema generalizado. Edema generalizado implica nada mais, nada menos do que aumento do volume de líquidos no corpo. Mesma coisa, se eu aumento o volume, eu aumento pressão hidrostática. Aumento pressão hidrostática, aumenta a filtração dos capilares para dentro do tecido. Já tá ficando automático, né? Outro mecanismo que foi pouco abordado aqui nos nossos exemplos, pressão osmótica. Se eu tenho um paciente desnutrido, pouca albumina, pouca proteína, eu vou alterar a osmolaridade, né? Se é um sangue que circula com pouca albumina, significa que é um sangue que vai ser hipotônico. Se eu tenho um sangue hipotônico, vai fazer o quê? Ele vai perder líquidos para os tecidos, o paciente vai ficar inchado, é demasiado. Outro mecanismo é a obstrução linfática, porque lembra que ele pega aquele 1/10 do excedente de líquido que fica nos tecidos. Então, se eu obstruir o meu sistema linfático, eu vou prejudicar esse ajudante aqui, que vai retirar o excesso de líquido dos tecidos. E aí, edema, exemplo, pode ser tumoração, né, que vai obstruir vasos linfáticos. Algumas cirurgias que retiram parte do sistema linfático, uma mastectomia que precisa retirar linfonodo sentinela. Eu acho que eu esqueci de falar da permeabilidade capilar. Onde é que a gente tem aumento de permeabilidade capilar? Principalmente na inflamação. Então, quando tem inflamação local, as células, elas cedem espaço para que mais componentes sanguíneos passem entre elas e vão para aquele tecido que está precisando, né? Que está injuriado, que precisa de atenção. Então ela acaba abrindo aqueles portões ali. Só que quando abre os portões, não sai só componente celular, não sai também o plasma. Então eu vou ter o edema. Por exemplo, reações inflamatórias locais, anafilaxia, enfim, a gente tem perda de líquido para os tecidos através desse mecanismo. Então, enfim, esses são alguns exemplos. E eu espero que esses 4 mecanismos de formação de edema tenham ficado claros para vocês. Que quando vocês voltarem lá no vídeo da formação do edema no paciente com obstrução arterial ou no paciente com insuficiência venosa, vocês vão entender isso aqui de forma muito precisa. Espero que tenha ficado claro.